Abramos a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo de 1 a 5, quebrando um pouco o protocolo litúrgico, homilético, digo melhor. Vou falar nessa noite sobre a pessoa de Cristo como razão de ser para a vida dos crentes. Estou dizendo o tema antes, porque é justamente na pessoa de Cristo sua relevância para os crentes, conforme o texto fala, que nós vamos meditar por alguns minutos hoje. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, digo: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou a nós, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Deus aplique em nossos corações a leitura de sua santa palavra. Amém. Meus irmãos, uma pergunta que todos nós devemos fazer como crentes é: qual a relevância que nós como igreja estamos tendo neste mundo? Uma grande pergunta. E quando fizermos isso, não devemos olhar a igreja como que estando de fora ou de cima, mas de dentro. Porque muitas vezes nós somos críticos da igreja, pensando que podemos ficar ausentes dela. Não façamos assim. Ao fazermos a pergunta, devemos ter a nítida compreensão de que não estamos fora nem acima, estamos dentro, fazemos parte desta igreja. Por que dizemos isso? Porque vivemos em um contexto histórico dificílimo e nós entendemos perfeitamente que a igreja não pode ser uma simples espectadora. A razão de ser da igreja, aliás, desculpem, a razão de ser da existência do mundo. Deus está preservando este mundo por causa da igreja. A missão de Deus foi dada para a igreja realizar, conforme nós todos os crentes sabemos. E nesta missão, Deus tem um plano. E esse plano tem que ser cumprido pela igreja, por isso a igreja está aqui. Nós fazemos parte desta igreja. Por isso ela está aqui. Por isso este mundo ainda existe. Até que se cumpra o propósito de Deus para a igreja aqui no mundo, nós estamos no mundo. E o contexto, como eu disse, exige de nós não sermos meros espectadores. Todos os acontecimentos do mundo envolvem a igreja, pois o mundo sobrevive, como eu já disse, por causa desse plano que Deus tem. Dentro desse plano, então, como a igreja deve viver? É uma grande pergunta
que nós podemos fazer a nós mesmos. Mas antes de qualquer coisa, deixe-me falar um pouco do contexto, um pouquinho só, do contexto do apóstolo João quando escreveu este texto. Éfeso tinha sido uma das grandes cidades da Ásia Menor. João estava lá. Ano 95, 96 talvez. Os eruditos sem dúvida quanto a isso. Mas João estava lá. É possível que o cristianismo naquele momento já estava em sua segunda ou terceira geração. Não era aquele cristianismo do livro de Atos. Já tinha sofrido reveses, dificuldades. Já se cumpria no meio da igreja o que Cristo falou lá em Mateus 24, 11, quando ele diz que falsos profetas surgiriam. Já estava se cumprindo o que Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso, Atos capítulo 20, versículos 29 e 30, quando ele disse que após a sua partida, lobos vorazes estariam no meio do povo de Deus. Esse contexto preocupou João, sem dúvida nenhuma. A igreja estava sofrendo as ofensas não simplesmente externas do Império Romano, de Domiciano, imperador, mas estava sofrendo a luta interna daqueles que se diziam cristãos e não eram, e complicavam sem dúvida a vida do povo de Deus. Os gnósticos, que negavam que Jesus era o Cristo. Os gnósticos que negavam que Jesus tinha vindo em carne. A coisa era tão preocupante ali que o apóstolo João diz: se alguém chega à sua casa, nega que Jesus veio em carne, nem receba, porque negando isso, estaria sem dúvida negando a nossa salvação. Foi nesse contexto que João escreveu esta carta. Quais as lições que nós temos aqui? Vamos ao texto agora. Você pode deixar a sua Bíblia aberta. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. E João começa dizendo o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. O problema que a igreja enfrentava naquele momento não era externo. João não fala dos ataques do Império Romano. Ele está falando do perigo que vinha de dentro. Era muito sério. O problema não era a perseguição, era a sedução do cristianismo que nascera dentro da própria igreja. O que fazer com isso? João era pastor, João era presbítero, João era apóstolo. E ele dá esse grande testemunho, dizendo que a pessoa de Cristo é a razão de ser para a vida dos crentes. Por quê? Primeira lição que nós temos aqui é que João falava com autoridade. A pregação de João tinha autoridade. De onde vinha essa autoridade? Tudo começava com a experiência pessoal dele, como alguém que viu Jesus, que tocou em Jesus. O profeta não pode falar daquilo que não recebeu
recebeu de Deus. O profeta tem uma missão dupla: receber de Deus e entregar para o povo. E é exatamente isso que João estava fazendo ali. Uma das coisas mais difíceis que há para o pregador é exatamente isso. Um dia o profeta Jeremias ouviu isso. Alguém lhe perguntou: há alguma coisa da palavra do Senhor para mim? Que responsabilidade tem o profeta? Tem o pastor? O apóstolo Pedro passou por isso também. Atos 10:33. Quando aquele cidadão importante naquela sociedade disse para Pedro, quando chegou à sua casa: agora, pois, estamos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor. Ele sabia que Deus vinha que Pedro vinha da parte de Deus, digo, para falar para ele. Reuniu a família toda e mais alguém e disse: fala para nós o que Deus mandou. A igreja tem essa responsabilidade. E a autoridade da pregação de João consistia exatamente nisto. Ele disse: o que temos ouvido e visto. João disse que tinha visto Jesus. Colocava por terra o pensamento daqueles gnósticos que diziam ser mentira essa ideia de que Cristo era Deus e que tinha vindo em carne. Ou era Deus ou era homem, mas os dois não podiam ser. Mas João usa aqui uma palavra para o verbo ver, que a língua grega tem pelo menos duas palavras, de forma direta para ver. Uma delas é ver assim de relance, como eu estou vendo os irmãos todos aqui. Não sei o nome de todos, mas a outra palavra, a que João está usando aqui, ele disse: nós o vimos. É ver, fixar os olhos para tirar conclusão, para ver alguma coisa mais. É essa palavra que João está usando aqui. Quer dizer, ele esteve com Jesus, tirando lição dele, ele conhecia Jesus mesmo. Ele disse: nossas mãos apalparam esse Jesus, ele é real. Jesus mesmo, Lucas 24:39 diz: vede as minhas mãos e os meus pés, apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Os docetistas naquele tempo negavam isso. E a igreja estava sendo impulsionada a resvalar na sua fé, exatamente por causa disso. Os que negavam a seriedade da pessoa de Jesus, que ele tinha vindo em carne, era o nosso Salvador mesmo, era o Messias, inegavelmente. Amados irmãos, se Cristo não fosse Deus e homem, plenamente Deus, ele não poderia ser o nosso Salvador. Um dia, em uma conferência, eu disse isso, havia algumas pessoas de outras tendências religiosas, e uma delas disse: que é isso, pastor? Eu disse: é exatamente isso, não pode ser. Ele é nosso Salvador porque ele veio plenamente homem e plenamente Deus. Ele, então, com o seu sacrifício, pôde satisfazer a Deus plenamente, e por isso nós podemos dizer que estamos salvos. A igreja tem que dar esse testemunho. Amém. Glória a Deus. A autoridade da nossa pregação tem a ver com a autenticidade da pessoa de Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus fala. João era pastor, não somente mandou para Éfeso, certamente para outras comunidades, onde essa tendência maligna estava acontecendo, e autenticou a sua mensagem dizendo: eu o vi, eu toquei nele, é Jesus mesmo. A
dizer: nós conhecemos Jesus. O mundo está cheio de religiosidade, de religiosos. Esse mundo precisa conhecer Jesus Cristo, e a igreja tem a responsabilidade. A missão é exatamente pregar o Evangelho de tal maneira que Deus seja conhecido e glorificado. E isso é evangelizar, e cabe à igreja fazer isso. A autoridade da pregação do pastor João, apóstolo João, ele tinha visto e ouvido Jesus, havia tocado nele, era homem mesmo, era um ser humano mesmo, mas era plenamente Deus também. Amém. É esse Jesus que salva, é esse Jesus que pagou em nosso lugar. A igreja tem que pregar isso. Mas há uma segunda lição aqui. O versículo 2 diz: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O apóstolo João mostra a pessoa de Cristo como razão de ser para a vida dos crentes, quando ele mostra a natureza da sua mensagem. Qual era o componente da sua mensagem? O texto mostra que a mensagem de João era de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, e ele tinha 3 grandes coisas para provar sobre isso. A primeira coisa é que Jesus era Deus do princípio. Em Jesus a eternidade entrou no tempo, o Deus eterno pessoalmente no mundo dos homens. Como eu disse há pouco, se Cristo não fosse plenamente homem, ele não seria o nosso Salvador. O seu sacrifício não teria sido aceito por Deus. Isso era um escândalo naquele tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25, ele começa dizendo: a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, primeiro, João queria dizer que Jesus era desde o princípio, e a eternidade através dele tinha entrado neste mundo. Segunda coisa que tem nesta lição é que ele entrou realmente na raça humana, ele se tornou plenamente homem. A Bíblia diz, Lucas 1:35, a mãe do Senhor Jesus recebeu aquela notícia maravilhosa do anjo, quando disse que ela seria a mãe do Salvador. E quando ela perguntou como isso iria acontecer, ele disse: o Espírito Santo é responsável por isso. O ente santo que vai nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. O grande problema não é crer em Deus, porque muita gente diz que ele existe. O problema é admitir essas verdades que a Bíblia traz sobre Jesus. A terceira coisa que há nesta lição é que, com a ação de se tornar humano, veio a palavra que produz vida, que transforma morte em vida, vida real, de fato. No Novo Testamento, em muitos textos, é chamado, a palavra de Deus é chamada palavra da vida. Atos 4:31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Essa palavra faz diferença. A mensagem do Evangelho
que João estava pregando não foi uma descoberta científica, não foi um produto da mente humana, não foi um produto de especulações humanas. Ela vem de Deus. O ser humano não pode descobrir sozinho. Quando nós lemos esta palavra, a Bíblia Sagrada, devemos ter a nítida compreensão de que Deus está falando para nós. Por isso, amados irmãos, não devemos negligenciar a meditação na palavra de Deus todos os dias. Ela faz diferença. Por quê? No Novo Testamento, ela é chamada palavra do Senhor, palavra do reino, palavra do evangelho, palavra da graça, palavra da salvação, palavra da reconciliação, mensagem da cruz, palavra da verdade, palavra da justiça, palavra da vida. E é exatamente por isso que essa palavra opera o que ela opera, somente a palavra de Deus. Atos 16:14 diz que à medida que Paulo pregava, o Espírito Santo operava e Lídia se converteu, entregou a sua vida a Jesus. O apóstolo Tiago, capítulo 1, o apóstolo Pedro, capítulo 1, falam que o Espírito Santo usa a palavra para regenerar aquele que não é crente ainda. Então é importante que nós preguemos esta palavra. A autenticidade da mensagem de João era exatamente por causa da palavra firme que ele pregava. Ele não tinha dúvida. Ele havia visto, havia tocado, havia ouvido Jesus Cristo. E dele, Jesus, João havia recebido a mensagem para deixar para nós como de fato ele deixou. Mas há uma outra lição aqui conclusiva. É que ao trazer essa mensagem, João tinha um objetivo bem definido na sua vida. O objetivo real e final da mensagem do apóstolo. Qual é? Versículo 3. Ele diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente, vejam bem aqui, mantenhais comunhão conosco. Mas ele vai mais adiante e diz: olha, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos! O objetivo final da mensagem de João era produzir comunhão com os homens e com Deus. É essa mensagem que opera amor nos seres humanos, uns pelos outros, e amor com Deus também. Versículo 4, ele diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. É o desejo dele que a palavra operasse alegria. Amados irmãos, prestem bem atenção a isso. Esse assunto do dia, alegria, é fruto do Espírito. Nós vivemos em um mundo complicado e só esse fruto do Espírito combate o desânimo, combate o desalento, combate a depressão. Estou falando de problemas do nosso dia a dia: desânimo, depressão, desalento. Nós sabemos o que esse mundo velho passa hoje. Quantas pessoas estão nas clínicas psiquiátricas aí sofrendo? Há um pastor americano que escreveu: seu destino é o trono. Já li aquele livro aí algumas vezes, e tem um capítulo que ele diz assim: se as pessoas
que estão na minha clínica tivessem consciência do perdão, certamente não estariam, pelo menos 90% delas não estariam lá. O que quer dizer isso? Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é vossa força. João fala de alegria, para que a nossa alegria seja completa. Porque João diz isso, 2 Coríntios 7:10, o apóstolo Paulo diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. Lá em 2 Samuel 12:13, Davi, quando ouviu aquela mensagem que foi lá dentro do seu coração, ele disse: pequei contra o Senhor. Ele se arrependeu do que havia feito. Em Mateus 26:75, Pedro chorou amargamente quando teve a compreensão de que havia traído Jesus. Mas Mateus 27:3-5, Judas, tocado de remorso, diz o texto, retirou-se e foi enforcar-se. Qual é a diferença entre esses procedimentos? É que ao pecador arrependido, diferente de remorso, o Senhor restaura a alegria. Louvado seja Deus, nós podemos ter isso. Foi o que Davi entendeu, e por isso escreveu Salmo 51:12, dizendo: restitui-me a alegria da tua salvação. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e confissão, mas a tristeza, segundo o mundo, produz desânimo e desarranjo mental. João estava falando para um mundo que precisava ouvir isso. Ele disse para que a nossa alegria seja completa. Por quê? Porque ele estava falando para a igreja, para crentes, e nós, como parte do nosso testemunho, devemos proceder assim, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Mais do que as nossas palavras, é o que nós somos e como nós procedemos. E o mundo está querendo ouvir isso mesmo. É o nosso procedimento que prova a nossa fé. Concluindo, meus amados irmãos, como é que nós podemos ficar disso? Como Igreja Presbiteriana Renascer, hoje, comemorando seus 21 anos, mais uma vez o versículo 4: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João sempre usa vossa, mas agora ele diz nossa alegria. Sabe o que quer dizer isso? É que a alegria do apóstolo tinha a ver com o testemunho dos crentes. Amados irmãos, o cristianismo não é religião de solitários, não é. É religião da comunidade. Quem é membro do corpo de Cristo nunca se sente sozinho. Professamos aqui a pessoa do outro lado do mundo, crentes também em Jesus, fazendo o mesmo. Nós temos comunhão, mesmo estando longe. Amém. E numa comunidade como esta,
tão grande, que muitas vezes nós nem temos como manter essa comunhão toda. É possível quando nós nos ajoelhamos e intercedemos pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pela liderança toda, pelas irmãs que diligentemente e também dirigem as crianças, pelos zeladores, pelos demais que ocupam diferentes cargos. Como eu disse há pouco, nós não podemos nem devemos ver a igreja de fora ou de cima, mas de dentro. Nós estamos em comunhão uns com os outros quando entendemos que juntos podemos dobrar o joelho e interceder pela igreja como um todo. Amém. Estamos juntos. Nunca estivemos tão juntos quando todos procuramos a Deus ao mesmo tempo. À medida que buscamos a Deus igualmente, aproximamos-nos uns dos outros. Isso aqui é a igreja. É essa igreja que pode dar esse testemunho. Como João disse, nós ouvimos, nós tocamos nele, nós falamos com ele. Ele é real na nossa vida. O nosso testemunho deve ter essa autenticidade. A Bíblia diz sobre essa comunhão dos crentes que 1 Coríntios 12, 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Essa é a igreja que causa impacto na sociedade. Essa igreja diferente, que não somente diz que crê, mas prova que crê, vive o que crê. Quero concluir mesmo dizendo que a história desta igreja eu estou muito por dentro. Em poucos minutinhos eu vou dizer alguma coisa. Tudo começou com um trabalho que ficava do outro lado da cidade. E um dia eu passei um mês ali, porque o nosso amado irmão Carlos Alberto, reverendo, teve que viajar. Passei um mês com aqueles irmãos naquela sala de um colégio aqui da cidade, ministrando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Fiquei tão impressionado, mas tão impressionado, que quando ele chegou, depois de algum tempo, chamei-o e disse assim: vamos organizar? Ele olhou para mim, sorriu e disse: pastor, e o conselho vai aceitar? Eu disse: o conselho formado de 12 a 13 homens, naquele tempo, servos do Deus Altíssimo, alguns que já estão no céu. Eu disse: aquele conselho é formado de homens de Deus, eles vão aceitar sim. E para encurtar a história, em setembro, a igreja estava sendo organizada. Procurei empreender tudo o que era preciso para isso. Já nasceu uma igreja grande. Não foi aqui inicialmente, foi num lugar menor, mas cresceu tanto que chegou aqui. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisinha para a qual eu peço venha. Não vou dar detalhes por uma questão ética, mas quando estava completando todo o serviço para organizar essa igreja, alguém me disse: você já viu quanto a igreja central vai perder em sua arrecadação com a organização dessa igreja? Eu disse: já sim.
1/3 da arrecadação da igreja central. Permitam dar esse detalhe aqui, sem dizer detalhes mais. Estava saindo com a igreja e eu disse: glória a Deus, os irmãos vão organizar uma igreja com condições de fazer muito, de crescer muito mais. E a nossa igreja lá vai crescer muito também. A igreja cresceu e essa aqui também. Louvado seja Deus! E hoje a igreja está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Por causa da autenticidade da mensagem. Glória a Deus. Há muita gente pregando muita coisa por aí, mas a mensagem transforma os corações. Vem através daquele que veio do céu para dar sua vida por nós. Você é crente, meu irmão, minha irmã? Você é crente? Então Deus seu testemunho dizendo, como Paulo: eu o conheço. Como João: eu o conheço. Glória a Deus. Eu o tenho, eu o guardo no meu coração. Esta é a igreja que causa impacto no mundo. Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.